Ok, tudo bem com vocês, queridos? Vamos para mais um tempo aqui de reflexão, tá? E vocês vão me permitir, mas eu vou voltar de novo lá para Romanos, capítulo 1, no versículo 16. Eu vou ler o texto novamente, tá bom, queridos? O texto diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós estamos falando já há algum tempo a respeito do Evangelho e as minhas últimas duas reflexões, uma eu falei do Evangelho e a questão da teologia da prosperidade, né? Abordei sobre essa questão. Depois eu falei do Evangelho e disse que o Evangelho não tem um propósito específico de estar promovendo milagres, ainda que o próprio Evangelho seja uma manifestação do milagre, né? Mas eu fiz uma abordagem a respeito da ênfase dada nas igrejas a respeito da busca pelo milagre, de algum tipo de satisfação, de cura, alguma coisa dessa natureza. E hoje eu quero tratar um pouco mais do Evangelho. Nas últimas duas reflexões que eu fiz, eu li, basicamente eu li e comentei, é uma citação do Hernán Dias Lopes, que ele trata a questão do Evangelho, né? Ele diz que o Evangelho que Paulo anuncia é o poder de Deus para a salvação, não é para adquirirmos prosperidade, né? Depois ele diz que o Evangelho que Paulo anuncia é o poder de Deus para a salvação e não um Evangelho centralizado em milagres e prodígios. E eu vou tratar de mais uma questão hoje, também uma citação dele, né, do Hernán Dias Lopes, onde ele diz que o Evangelho de Paulo, né, o Evangelho que Paulo anuncia, é o poder de Deus para a salvação e não um evangelho de entretenimento. Essa é uma questão, queridos, assim, que traz assim um peso muito grande, porque é uma acusação feita à igreja há muito tempo. O próprio Spurgeon já tratava disso há tanto tempo, né? Então é algo que a igreja realmente padece e muitos têm transformado o Evangelho de Deus em apenas entretenimento. E aí me permita citar o que Hernán Dias Lopes diz, e eu vou comentando, né, durante a leitura que eu vou fazer da citação dele, e provavelmente lá no final também eu faço mais alguns comentários. Ele diz assim, olha, eu chamo a sua atenção, né, principalmente para você que é cristão, né, de repente você tá inserido numa realidade como essa, e acho que é importante que a gente tenha consciência, querido, do objetivo, do propósito. Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E algumas pessoas tentando adequar a pregação do Evangelho, né? Tornar o Evangelho palatável às pessoas, eles lançam mão do entretenimento. Eu já vi igrejas com uma arena de MMA no palco, entendeu? Isso é entretenimento, queridos. Pode dizer o que quiser, mas isso é entretenimento, né? Então vamos citar aqui o que Hernandes Lopes diz. Ele diz assim: há muitas pessoas que entram para a igreja, mas não nascem de novo. Elas fazem parte da igreja na terra, mas não da igreja no céu. Tem seu nome registrado no hall de membros da igreja, mas não no livro da vida. São filhos de crentes, mas não são filhos de Deus. Foram batizados com água, mas não com o Espírito Santo. Veja que ele traz aqui algo delicado demais, né? São membros da igreja, o nome está rolado no hall de membros, mas não está no livro da vida. Lá em Apocalipse, João diz: se alguém não tiver o seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa será lançada no lago de enxofre, né? Então, o livro da vida é isso, entendeu? Não basta ter um nome escrito no hall de membros da igreja e não ter esse nome escrito no livro da vida, tá? É perda de tempo, na verdade. Então, vamos continuar aqui. São pessoas que aderiram à igreja, mas não se converteram a Cristo. Professam o nome de Cristo com seus lábios, mas o negam com suas obras. Gente, para quem está na caminhada cristã, quem está na vida cristã há muito tempo, sabe que essa é uma triste realidade que a gente experimenta na igreja, né? Chamam Jesus de Salvador, mas não obedecem como Senhor. São pessoas que frequentam a igreja, mas não mudam de vida. Professam uma coisa, mas praticam outra.
há um abismo entre o que dizem e o que fazem, entre sua teologia e a sua vida. Novamente, é chato você constatar isso, é chato você afirmar isso, né? Mas a gente sabe que é uma verdade. Há muitas pessoas que estão na igreja, são membros de igreja, que cumprem as suas obrigações, como levam aos cultos, contribuem com ofertas, com dízimo, participam de alguma coisa do ministério, mas a vida não foi transformada, as obras não correspondem àquilo que os lábios estão professando. Continuando aqui, querido. Hoje temos visto uma adesão, muita adesão e pouca conversão, muito ajuntamento e pouco quebrantamento, muito barulho carnal e pouco choro pelo pecado. Os crentes entram para o evangelho, mas o evangelho não entra neles. Há crentes que não têm sede de Deus, nem se deleitam na palavra de Deus. Há crentes que não oram, nem se alegram em estar na casa de Deus. Amam o mundo e as coisas que há no mundo. São amigos do mundo e com ele se conformam. Há crentes que querem viver no mundo e na igreja ao mesmo tempo. Querem servir a Deus e as riquezas. Aqueles que ainda têm apetite pelas iguarias do mundo nunca experimentaram o sabor do céu, pois Jesus disse que quem comer esse pão nunca mais terá fome. Aqueles que correm para as fontes do mundo jamais beberam da água da vida, pois Jesus disse que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Nós temos uma realidade descrita muito eloquentemente pelo Hernán Dias Lopes, e eu sei que se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você tem consciência da realidade que é o nosso evangelicalismo brasileiro, você sabe que isso é uma verdade, entendeu? Eu não quero generalizar, não gosto das generalizações, mas nós sabemos que há muitas pessoas que estão na igreja dando mau testemunho, pessoas que aderiram à igreja de fato, mas elas não passaram por um processo de conversão, elas não nasceram de novo, elas não são novas criaturas. Elas estão na igreja, mas elas não conhecem o evangelho ainda. Elas estão na igreja, mas elas ainda não negaram a si mesmo e estão seguindo após Cristo. Essa é uma verdade, querido. Eu falo como pastor, falo como quem conhece um pouco dessa realidade, por viver no meio evangélico há mais de 25 anos, por acompanhar as notícias, as informações do que acontece no meio evangélico. Nós temos muitas pessoas nessa condição aqui que o Hernán Dias Lopes cita. Nós não podemos negar, nós não podemos fingir que isso não acontece, porque nós sabemos que é uma realidade. A minha palavra para você que está na igreja, para você que pertence a uma igreja, que aceitou a Cristo, é que você sonde o seu coração. Será que você realmente está andando de acordo com o Evangelho? Será que você realmente conhece a Cristo? Será que você tem o seu nome escrito no livro da vida? São perguntas que nós devemos fazer, queridos. São perguntas que a gente deve fazer a si mesmo para sondar o próprio coração. Paulo fala isso. Eu estou na igreja ministrando com os irmãos, né? Ao livro de Filipenses, e isso vem sendo retratado o tempo todo. Paulo, em 4 capítulos, por 6 vezes, basicamente 6 vezes, Paulo descreve o que é um cristão. Há essa preocupação em saber o que é realmente um cristão. E eu queria direcionar essa reflexão de hoje a você. Sonde o seu coração. Você realmente conhece a Deus? Você realmente é salvo? Se for, querido, graças a Deus. Mas se você tiver consciência de que a tua vida não condiz com aquilo que é o Evangelho ou que o Evangelho exige de você, então trate de mudar de vida. Se arrependa e faça um concerto com o Senhor, tá bom, querido? Deus abençoe vocês.